Olá, que bom estarmos juntos para mais um vídeo desse nosso canal, tá? Maravilhoso, que tem uma proposta. Vamos lembrar? Crescendo com o apóstolo Márcio André. Esse canal, ele é baseado, a princípio, nos livros que mudaram a história da minha vida e que eu tenho certeza podem e vão mudar a história da sua. Claro, com o crescimento, com o passar do tempo, nós vamos analisar livros que você me propor, tá? Para a gente poder estudar juntos, crescermos juntos. E volto a te lembrar, eu sou uma pessoa que eu li muito, tá? Muito. Claro, a maioria literatura religiosa. Porém, eu li tudo que chegou à minha mão de romance brasileiro, tudo que chegou à minha mão de autoajuda, tudo que chegou à minha mão sobre política, sobre finança, o papel que enrolava o sabão que veio do mercado. Então, né, eu quero estudar isso com você. Tudo, desde livros, a mídia, a alguns posts, algumas coisas que mexeram comigo, alguns editoriais. Nós vamos ter tempo para tudo isso. Então, esse é o nosso convite para você se filiar ao nosso canal, clicar no sininho, divulgar o canal e crescer com o apóstolo Márcio André. Quero aproveitar e falar dos próximos livros que estão vindo aí. Ó, gente, olha que coisa linda, chique de doer. Esse livro, desde o século XIX, o pai da autoajuda, o pai da terapia motivacional, do sistema hoje chamado de coach, né? Esse homem aqui, Napoleão Hill, com o seu livro especial A Lei do Triunfo. Esse livro nós vamos ter que dedicar mais de um vídeo para poder analisá-lo. No próximo vídeo nosso eu já começo a analisar A Lei do Triunfo, tá? E como eu já tinha te falado, será um livro cristão e um não cristão. Então, Lei do Triunfo. E aí o outro vídeo nós voltamos para um tema cristão. Olha só, esse livro aqui tá velho, tá corroído, carcomido, rabiscado. Você sabe por quê? Gente, esse livro aqui mexeu tanto com a minha alma. Oficina de Cura Interior. Como praticar e como receber. Ah, o senhor só põe best-sellers. Esse não é um best-seller. Este não é um best-seller. Esse não é um autor famosíssimo, mas é um autor profundo demais. Ainda vivo, graças a Deus. Pastor Fábio Damasceno, aqui de perto de mim, da cidade de Niterói. Gente, isso aqui é ouro puro, tá? Mas a gente vai analisá-lo nos próximos vídeos nossos, tá bom? Vamos lá! Hoje eu vou falar de um best-seller, hoje eu vou falar de um dos maiores autores de todos os tempos. Um cara que, você pegar esse título aqui, esse nome, compre. Não precisa ser o livro que a gente vai analisar hoje, não. Eu vou te falar de alguns escritos dele tremendos. Ele escreveu As Crônicas de Nárnia. Quem já viu, né? Aslan, a feiticeira, o guarda-roupa, As Crônicas de Nárnia. Já virou filme de Hollywood com versão 1, 2, 3. Excelente. Eu vi a primeira vez em desenho animado. As Crônicas de Nárnia. Cristianismo puro e simples, um dos maiores estudos de apologia cristã. Meu pai, cristianismo puro e simples é muito forte. Tá? De quem eu estou falando? Eu estou falando de C.S. Lewis, ou Clive Staples Lewis, um irlandês, teólogo anglicano, um homem que até a sua juventude, bem quase seus 30 anos, era uma pessoa que não cria em Deus, ele se apresentava como ateu, e por fim virou cristão, de cristão virou pastor anglicano, escreveu muito, era conferencista, escritor, nasceu no século XIX, em 1898, veio a falecer em 1963, na Inglaterra, em Oxford. Foi professor de faculdade, um homem tremendo.
e nós vamos analisar um livro dele. Se só perde para as Crônicas de Nárnia em fama, é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu já vi esse livro também antigamente com o título Cartas do Inferno, tá? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Inclusive, esse livro, eu fazendo uma pesquisa rápida, vi que alguns outros comentaristas falaram desse livro. Porque agora, teve uma editora aí, eu não posso citar o nome, lançou um filme, tá? Totalmente baseado nesse livro aqui. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Ok? Não posso falar o nome de quem lançou o filme, nem o nome do filme, mas vale a pena. Quando você vê a explicação, você vai ligar nome ao fato. Ok? O que é esse livro tremendo, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz? Esse livro que foi publicado em 1942. Ok? Esse livro é muito forte. Por quê? Esse livro, para você entendê-lo, deixa eu ler um pedacinho do prefácio dele, para você entender aqui do que nós estamos falando. Ó, há dois erros semelhantes, mas opostos nos seres humanos. São os dois erros que eles podem cometer quanto a demônios. Um é não acreditar que eles existem. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Ou seja, um é ser materialista, outro é ter esse fascínio pelo sobrenatural, que domina a vida odierna, a vida contemporânea. Meu querido, hoje, ou as pessoas são materialistas, ou têm fascínio. A mesma pessoa que diz que acredita em fada, bruxa, lobisomem, anjos, cristais, e vai em algumas religiões buscar o demônio, é o que diz que ele não existe, não, é só uma força, é só uma coisa assim. Isso, lá no início do século XX, final do século XIX, C.S. Lewis já estava mostrando exatamente isso. Tá? E o que é esse livro? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro que é uma parábola. Você tem que ler sabendo que isso aqui é uma parábola. Tá? Ele faz uma crônica, uma parábola cômica e ao mesmo tempo séria, usando como se fosse um diabo, um demônio mais velho, ensinando a um demônio mais novo. Como se fosse um curso de demonês. Não tem curso de inglês, é um curso de demonês. Esse demônio mais novo, chamado Vermebile, ou Vermelindo, tem duas traduções do livro, ok? É ensinado pelo seu tio e professor, o Fitafuso ou Maldanado. Tá? Nas duas, eu tenho duas versões do mesmo livro. Tá? O livro é igual, só muda os nomes. Tá legal? A cuidar, ou seja, a desvirtuar o paciente. E quem é o paciente? O paciente é um jovem recém-convertido ao cristianismo e que cabe a Vermebile ou Vermelindo desviá-lo e levá-lo ao inferno. Quem é o inimigo no livro? Deus. Ele cita Deus várias vezes como o inimigo. O inimigo. O inimigo. E ele vai mostrando que, assim como Deus tem um propósito para você, o diabo também tem. E cabe aos demônios te conduzir a esse propósito. Mas o tempo todo ele vai mostrando que tudo é uma opção sua. Tá? É uma opção. É te levar a fazer as escolhas erradas. Satanás o diabo nunca vai te obrigar a nada. Porque se ele te obrigar, a culpa é dele. Se ele te obrigar, o inferno é dele, já é para ele mesmo. Mas ele quer fazer você ter as escolhas erradas. Porque a escolha é sua. O tempo todo a artimanha ele te tenta, na última hora ele chega até a dizer para você, não faça isso, e depois ele fala assim, foi você que quis. Tem um outro filme que assim não é baseado nisso aqui, mas mostra claramente essa estratégia, é um filme chamado Advogado do Diabo. Cara, é exatamente isso. Ele tenta. Na hora que tu vai ceder, ele fala assim, não faça isso. Você vai deixar Deus
triste, você vai ferir a tua esposa, você vai ferir o teu marido, você vai isso, fazer aquilo, para a hora que tu cair, você dizer assim, mas foi você que me tentou, ele vai falar, eu ainda te avisei para você não fazer isso. Então eu quero dizer bem claro para você, esse é o plano de Satanás, tá? Fazer você ter as escolhas que vão te levar ao inferno. E é isso que o nosso amigo C.S. Lewis vai mostrando em forma de parábola no seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Como se fosse, e eu sempre tenho que entender isso, tudo que ele fala eu tenho que entender ao contrário. Vamos de novo. Ele fala uma coisa, eu tenho que entender ao contrário para poder fazer a vontade de Deus. Porque ele sempre quer me levar a entristecer a Deus. Aí tu vê a mente brilhante desse sujeito, cara. O cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, que escreve cristianismo puro e simples, como esse homem tem uma mente brilhante, 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 para fazer de uma forma cômica, sarcástica, essa apologia à fé. Mas vamos lá. O que algumas coisas que ele vai ensinando, tá? Primeiro de tudo, o materialismo e a fascinação pelo sobrenatural, já falei. Segundo, ele ensina que o diabo tem que ir de forma devagar e gradual, sem forçar a barra. Presta atenção. Satanás nunca vai chegar para um cristão firme e dizer assim, adultério. Não. Ele vai de forma devagar e gradual, devagar e gradual, devagar e gradual. Fazendo o quê? Fazendo com que tenha um problema conjugal, problema financeiro. Aos poucos a pessoa vai se distanciando, e aí ele cai no pecado. Tá? É aquele princípio do sapo na panela. Já ouviu falar disso? Sapo na panela? Se você pega um sapo e joga numa panela de água quente, ele pula e sai da panela. Seja o tamanho que for a panela. Se você pega um sapo e bota numa panela de água fria, e pega essa panela de água fria e põe em cima do fogo, ele fica ali dentro, nadando e vai morrer cozido, porque a água vai esquentando aos poucos. Tá? Então, esse é um dos princípios de Satanás que é mostrado claramente aqui no Cartas do Diabo. Outro princípio que ele vai falando é o seguinte, que a gente pensa que o diabo põe coisas na nossa mente. Não. Ele tira as coisas, ele tira a nossa mente para as coisas para fora da mente. Ele quer com que você se afaste de Deus, se ocupando com várias outras coisas. Ele vai tirando as coisas de Deus da tua mente para deixar a tua mente vazia. Então, não é que ele enche a tua mente, ele esvazia ela. Tá? Outra coisa tremenda que é ensinado no livro. Não se preocupe com o seu futuro. Viva o seu hoje. O seu futuro vai vir. O seu futuro a Deus pertence e tal. Você vai viver o hoje. E ele vai mostrando isso. Outra coisa tremenda que está bem claro no livro. Ensine o longe mais perto. É aquela pessoa que está longe de Deus, mas se acha muito bom em comparação a outros. Então ele se acha bom, é o longe mais perto, é o princípio do engano. Não, você está bem, você está perto de Deus, você está longe, mas você está perto. Esses são os princípios que são muito batidos no Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Tudo que o fada falso, o fita... Desculpe, gente. Vamos usar o outro nome. O mal danado ensina o vermelhinho. Tá? Outra coisa que ele ensina é a frieza emocional. O que é frieza emocional? Quando a pessoa para de ouvir Deus. Ele vai na igreja, ele já não sente nada, ele começa a procurar defeitos, ele começa a procurar tudo isso para que ele não consiga mais sentir Deus. Deus é espírito. E quando o homem ele se desconecta totalmente do espiritual e do emocional, ele só vai se conectar ao material. O que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de ouvir Deus. Tá? Ele vai ensinando a separação familiar através de palavras brutas, o isolamento e total isolamento de Deus. Começa com o isolamento na família. Que isso? Tudo isso num livreto. Ó. E tudo isso tratado de forma
de parábola. O mesmo esquema que Jesus usava para ensinar, C.S. Lewis usa nesse livro tremendo, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Vamos continuar falando do livro? Outra coisa que ele ensina muito aqui, gente, ele fala bem claro aqui, afaste-o da oração. Afaste essa pessoa da oração. O diabo quer o tempo todo que você se afaste da oração. Ele quer que você ache que você é muito inteligente, mas ele não quer que você tenha informação. Não, eu sei tudo. Você conhece essa frase? Não, eu sei. O jovem, o adolescente começa assim, chega na juventude, quando tu vai falar de Deus com alguém, ele fala, eu sei, mas aí tu vai inquirir o que você sabe e ele fala que não sabe. Porque esse é o princípio que o mal danado ensina ao bermelindo para ensinar ao paciente. Ele achar que sabe. E não orar mais. O que é oração? Oração é um canal aberto com Deus. Ele chega a ensinar ele a fazer rezas litúrgicas sem ele nem entender, falar palavras que ele não entende, que não tem sentido algum para ele, porque isso faz com que a oração dele seja mentirosa. Outra coisa que ele usa muito, que ele fala assim, põe ao lado deles amigos que vão afastá-lo de Deus e da família. O homem é um ser sociável por natureza. Quem disse isso? Deus. Não é bom que o homem esteja solitário. Não é bom que o homem esteja só. E aí o homem, ele procura o tempo todo sociedades, família, escola, igreja, trabalho. E o que ele faz? Tira ele de perto da família. Tira ele de perto de amigos que vão levá-lo para Deus. Faça-o ir contra Deus usando que arma? O sarcasmo. O sarcasmo contra a fé. Gente, você está vendo como nós estamos em 2025? Esse livro escrito em 1942, de um autor que nasceu em 1898, estou falando de um cara do século XIX, que escreveu no início do século XX, porque foi publicado em 42, ou seja, ele levou uns 3, 4 anos escrevendo, vamos dizer que ele começou a escrever esse livro em 38, tá? E parece que eu estou falando de um cara que publicou algo que foi visto no jornal ontem. Porque esse é o comportamento. Você sabe por quê? Porque o diabo não muda. É o mesmo desde o Éden. É a mesma tentação que foi usada com Eva, é a mesma tentação que foi usada com Noé, é a mesma tentação que foi usada em toda a Bíblia. E aqui está. Ele vai usando isso como uma metáfora, como uma parábola para mostrar aquilo. Olha, seja sarcástico com a fé, faça ele zombar. Ah, o crente chato. Ah, a música, o barulho alto. O cara reclama do barulho alto, mas não reclama do barulho alto do funk, do carnaval. É tremendo isso. Outra coisa, gente, na página 111 desse livro, tem uma coisa que ele ensina tremenda, é o quê? Perverta os prazeres para ter valor. O Fada Falso, ele fala assim, Deus deu a eles prazeres, comer, beber, dormir, o sexo, o relacionamento. Esses prazeres, se não forem pervertidos, não tem valor nenhum para nós. Ensine-o a perverter os prazeres deles. É exatamente isso que o diabo quer. Deus te deu 5 prazeres. 5 coisas que são só do homem. Comer, beber, descansar, ser amado, ter relacionamento sexual. São necessidades, prazeres. O diabo pegou a comida e transformou em gula, a bebida em embriaguez, o descanso em preguiça, o relacionamento em inveja, em soberba, em violência, tanta coisa. O sexo em prostituição e tantas outras coisas aí, o LGBTQI, vira um alfabeto gigante, pronto. Tudo isso que foi ensinado. Perverta prazeres. Perverta prazeres.
Tá? Página 111 desse livro. Não sou eu que estou falando, não. C.S. Lewis, tá? Eu não estou falando nada. Eu estou aqui apresentando um livro. C.S. Lewis, Carta do Inferno, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. C.S. Lewis que está falando isso. Vamos lá. Aí ele passa a ensinar uma coisa tremenda que qualquer teólogo sabe. Que o homem é tentado pelo mundo, porque ele já está chegando no final do livro. No final do livro ele fala assim, olha, cara, tu já tentou o mundo com ele. Você tentou o mundo mostrando ou a frieza, o mundanismo, aquela pessoa que é materialista, a fascinação pelo sobrenatural. Você tentou ele na carne, com todos os prazeres. Então, tente-o com o melhor de todos agora. Tente-o com o anjo de luz. Teologia ensina que o homem é tentado pelo mundo, a carne e o diabo. Mundo, carne e diabo. E o que é o anjo de luz? É a hora que Satanás que se faz em anjo de luz. É a religiosidade fria, sem vida. É aquilo que substitui a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus na religiosidade. Você não vai agradar a Deus, cuidando da vida alheia, criticando aqui, criticando ali. Não, 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 não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E aí ele começa a tratar isso. E ele termina o último capítulo, pelo amor de Deus. Se você não tiver paciência, tem gente que fala para mim assim, ouvi uma pessoa que viu o meu canal e veio falar assim, poxa, eu gostei muito, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para ler. E aí o senhor me deu lá livros com 200, 300 páginas e tal, e o senhor explicou tão bem e eu consegui entender o livro. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Esse livro aqui, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Como eu te falei, eu tenho duas versões dele, eu tenho uma mais antiga, porque os nomes mudaram, né? No meu primeiro, eu era o Vermelindo e o Mal Danado, e nesse aqui, que é um pouco mais recente, por que isso tem outro? Porque o outro está tão rasgado, a gente perdeu até a capa. Ele é o Fitafuso e o Vermebili. Vamos lá, presta atenção aqui. Esse livro tem 202 páginas, esse que está aqui na minha mão. Se você não conseguir ler o livro todo, eu queria te fazer um desafio. Leia o último capítulo. O último capítulo se chama O Banquete do Inferno. Rapaz. Fitafuso propõe um brinde. É um banquete no inferno. E ele vai mostrando que no inferno tem um banquete. Um banquete que se alimenta dos pecados humanos. Ele vai falando de cada pecado. Ele cita alguns nomes de pessoas famosas da história. Ele cita, por exemplo, Hitler. Tá? Ele cita pessoas que, por causa da violência, outros por causa da mentira, outros por causa da prostituição. E eles vão se banqueteando, 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 banqueteando. E, por fim, tristemente, por fim, o nosso amigo Fitafuso propõe um brinde. Com uma taça, não de vinho, mas com a taça da religiosidade. A taça do farisaísmo e da profanação. Que é a última arma do inimigo. Aliás, não é inimigo não, porque aqui no livro o inimigo é Deus. Que é a última arma do diabo. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É a última arma, é aquela pessoa, olha, primeiro eu te tento com o mundo, depois eu vou te tentar com a carne, e por fim eu vou te tentar com o diabo, com a religiosidade. E o que é a religiosidade, se não o farisaísmo? A acusação, você faz isso, você faz aquilo. A religiosidade fria, da letra fria, uma religiosidade que até a oração tem gosto de isopor. Que a oração deixou de ser oração e virou reza. Que não há intimidade com Deus. Um farisaísmo daqueles que se põem à porta e não entram e não deixam ninguém entrar. Que adoram criticar e falar, achando que são julgadores do mundo. Esquecendo que da mesma forma que você julga o teu irmão, você será julgado.
É por isso que a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Meu querido, Jesus, ouça isso que eu vou falar para você. Jesus, ele foi acusado pelos fariseus de andar com beberrões, comelões, pecadores e prostitutas. E em momento algum ele parou de fazer isso. Porque ele dizia o seguinte: eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim ensinar o amor. Aí você fala assim, mas ele transformava as vidas. E aí que tá, veja a transformação e não os pecados. Tá? E por último ele fala da profanação, o vinho da profanação. O que é a profanação? É quando eu boto no altar o imundo. Eu misturo o pecado com o altar. O altar que era para ser santo vira imundo. Isso se chama profanação. Esse último capítulo, ele chega a ser deprimente. Porque, como eu disse, um livro publicado em 1942, feito por um homem que nasceu no século XIX, está tão presente nos dias de hoje. Se eu leio ele do jeito que ele é uma parábola. Não é que eu tenho aqui que ser o diabo, ou pegar os conselhos do diabo como se eu fosse o vermelhinho do aprendiz do diabo. Não, eu tenho que ler ao contrário, sabendo que o que ele está falando é exatamente o oposto do que eu tenho que fazer. E aí eu chego no último capítulo e vejo a mais pura verdade. Sabe, gente, por que eu vejo essa verdade? Porque o C.S. Lewis teve uma sacada tremenda. Para que nós vamos ao céu? Nós vamos ao céu para um banquete. Nós vamos ao céu para estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. C.S. Lewis, ele fala de um banquete no inferno. Um banquete que, diz a Bíblia, acontece. A Bíblia fala assim, o dragão, a antiga serpente. O que transforma o dragão, a serpente lá do Éden, em dragão no Apocalipse? O pecado. De tanto se alimentar de pecado, ele vai crescendo e vira um dragão. Ele fala exatamente desse banquete. É o banquete do pecado. Mas o ponto alto do banquete, o brinde do banquete, é a religiosidade, é o farisaísmo, é, infelizmente, a profanação. E aí a gente olha para as igrejas e fica tão triste de falar assim, como é que esse autor anteviu tudo isso? Um pastor, um cristão, um homem de Deus, talvez mais um para a galeria dos heróis da fé, daqueles cuja terra não era digna deles, que não deviam ter pisado nessa terra. Então, cartas do diabo ao seu aprendiz, C.S. Lewis, leitura gostosa, coisa assim, como ele é uma crônica, uma brincadeira, uma coisa assim, cômica, é uma leiturazinha aí, de 1h30, você começa a ler, você ri, em muitos momentos você ri. Outras horas você cai em reflexão e fala assim, cara, não é que eu faço isso? É bem assim mesmo, ele te pega pelo pé várias vezes. Eu fui pego pelo pé várias vezes nesse livro e ele vai te pegar também. Portanto, adquira, leia Cartas do Diabo ao seu Aprendiz e vamos crescendo com o apóstolo Márcio Neves.